Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, Senhor. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, Oh, Senhor. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, quero exaltar o teu nome por tudo que o Senhor é. O Senhor é a nossa presença, bendita, gloriosa, aquela que nós precisamos, que nós clamamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tua presença é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Fique conosco essa manhã. Essa manhã é um presente do céu para nós. Nós adoramos o teu nome por tudo que o Senhor é. Fica conosco, Jesus, Filho do Deus vivo, Espírito Santo. Tua presença gloriosa é tudo que nós queremos e que nós precisamos. Fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, bom dia e a graça e a paz do Senhor sobre a tua vida. Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui, pela presença gloriosa do Senhor na nossa vida. Grandes coisas tem o Senhor feito por nós e por isso estamos alegres. Eu quero louvar a Deus
pela vida de cada um de vocês. Quero bendizer o nome do Senhor pela vida do nosso pastor que nos fez esse convite. E eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque a palavra do Senhor, ela tem entrado em cada lar, em cada família, realizando prodígios e maravilhas. E é um privilégio eu poder ser um instrumento de Deus para ministrar a palavra do Senhor nessa live, uma live que tem sido motivo, canal de bênção e edificação de muitos. Quando se pensa assim, uma palavra de esperança, é pensar nessa live, quando o Senhor ministrou o coração do nosso pastor para trazer uma palavra de conforto, de fortalecimento para cada vida que nesta live passar. As pessoas que são nessa cidade, que moram aqui nesse estado e também em outras cidades, né? Então, bom dia a todos os irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. E, meu pastor, um abraço e a paz, tá? Eu gostaria, meus irmãos, nessa manhã, de pedir desculpas pelo atraso na entrada, porque a internet deu um problema, mas, graças a Deus, foi resolvido. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, mas antes disso eu gostaria que vocês pudessem dar um sinal de como a imagem e o áudio estão funcionando. A transmissão está bacana, vocês conseguem me ouvir, vocês conseguem me ver com a imagem perfeita. Eu queria que vocês me dessem um toque, um sinal, por favor. Enquanto isso, enquanto vocês sinalizam, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Sina, Maria Bezerra, né? Cada um dos irmãos. Gildene Souza, seja bem-vinda, minha querida Giuseppe, Silvaneide, meu amor, Josué, meu esposo, irmã Fátima Martins, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu só gostaria que vocês dessem um toque, um sinal de como o áudio está passando. Vocês conseguem ouvir perfeitamente? Eu vou colocar o fone para que fique melhor, tá bom? Eu vou colocar aqui o fone. E aí, eu queria saber de vocês como é que tá o áudio agora. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor. Tá muito bom o sinal. E o áudio tá legal, não é? Pronto, ok. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Um texto da palavra do Senhor que o Senhor ministrou ao meu coração desde o domingo. E essa palavra, ela é linda, ela é poderosa, ela é magnífica, magnífica. A palavra do Senhor está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou repetir esse texto da palavra do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados, eu quero louvar a Deus por esse momento tão especial, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quando domingo eu estive sentada aqui nessa poltrona e o Senhor começava a ministrar algumas coisas ao meu coração, aconteceu um episódio assim, foi uma coisa assim, fora do normal. Eu senti a presença gloriosa do Senhor aqui
nessa sala, junto comigo, o Senhor revelando coisas assim ao meu coração. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra que edifique o coração de muitas vidas. Por quê? Porque essa live, ela não só abrange, só não alcança as pessoas dessa cidade, Salgueiro, Pernambuco, mas ela alcançará, essa live, essa mensagem, alcançará corações que estão bem distantes, em outros estados, em outros países até, como já aconteceu, né? Mas eu sabia que essa palavra ela vinha para transformar as nossas vidas, para fazer com que houvesse uma mudança em nós. E uma das coisas que o Senhor falou muito ao meu coração foi a respeito de a sua presença, a importância da presença do Senhor em nossas vidas. E quando eu estava ministrando, irmãos, de imediato, estava tudo em silêncio aqui na minha casa. Aliás, toda a rua estava em silêncio. E quando, de repente, eu ouvi a voz de um homem falando com outro, dizendo, calma, não saia daí, saia daí. E eu ouvi uma voz de um homem, de uma forma estranha e de imediato. Sabe quando o Espírito Santo dá um discernimento de uma coisa? E essa voz eu conheci na hora. E eu pensei, um homem endemoniado está aqui bem pertinho da porta da minha casa. E na hora eu disse, meu Deus, fui ali na porta do quarto onde Josué, meu esposo, estava, e eu disse, Josué, tem alguém endemoniado aqui, praticamente na porta daqui de casa, muito perto, eu consigo ouvir. Ele disse, eu vou já lá olhar. Quando eu ia chegando de volta do quarto, aqui na sala, esse homem endemoniado, veio com toda fúria no portão e bateu com muita força. Foi tão forte, que a vizinhança toda saiu para ver o que era que estava acontecendo. E no lugar onde ele bateu, e é porque o portão aqui da minha casa, ele é muito forte mesmo. Amassou uma parte de dentro, de fora, e dentro a pintura, né? A tinta, ela ressecou e saiu o pedaço. E eu disse, meu Senhor, eu te louvo porque a tua palavra, ela é poderosa. E eu sei que ela vai entrar com poder e grande glória. Interessante que isso foi quando o Senhor ministrou meu coração. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. E lá eu vi o que estava escrito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Essa passagem é muito forte, ela é muito poderosa. Sabe quando a gente se reporta a um texto da palavra do Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração, naquele texto de Marcos, capítulo 4, versículo 41, que enfatiza que naquele período da tempestade, naquele momento da tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco, os seus discípulos estavam atônitos, estavam morrendo de medo por aquela tempestade, a força do vento e das ondas. E eles disseram, Jesus, não te importas que pereçamos? A palavra do Senhor diz que Jesus se levantou porque ele estava dormindo e ele deu uma ordem. Aquieta-te, vento. Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. E a palavra do Senhor diz no versículo 41. Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esses discípulos
haviam conhecido um Jesus que fazia milagres, curas, repreendia demônios, curava esses endemoniados, libertava. E esse mesmo Jesus que os discípulos conheciam era aquele que ressuscitava mortos, mas não conhecia o poder, a magnitude do seu poder sobre a natureza também. E isso, meus irmãos, me fez lembrar também um texto da palavra do Senhor que diz assim: quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 30, ele enfatiza, ele declara: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esse mesmo Jesus está junto com o Pai. Ele agiu no Antigo Testamento. E é importante, é impossível pensar nesse poder glorioso da presença de Deus sem se reportar ao Antigo Testamento e tentar lembrar de alguns episódios que aconteceram. A primeira coisa que me veio assim muito forte ao coração foi aquele que era. Esse Jesus que Apocalipse, o livro de Apocalipse, que João relata sobre ele. Aquele que era. Esse Deus que era no Antigo Testamento. Era o Deus de Davi. A palavra do Senhor mostra que Davi tinha como representação da presença de Deus a Arca da Aliança. Essa presença, a Arca da Aliança, era fundamental no reinado de Davi. O interessante é que lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, fala-se da história de dois filhos do sacerdote Eli. Esses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram considerados profanos. Eles não faziam as coisas como Deus ordenava, não seguia as orientações do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles eram considerados filhos de Belial. E na guerra que aconteceu entre os israelitas e o povo filisteu, nesta guerra, os filisteus tiveram como despojo, eles conseguiram pegar para si como despojo a Arca da Aliança. E a palavra do Senhor diz que depois do reinado, a partir do reinado de Saul, ele reinou por 40 anos. E nesse reinado de 40 anos, Saul não se importou em resgatar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Meus irmãos, o interessante é que o fim da vida de Finéias e Ofni foi triste. Eles morreram nessa guerra nesse período em que a arca foi resgatada, foi tomada como despojo para os filisteus. E a palavra do Senhor diz que quando Eli soube da morte dos seus filhos, ele caiu para trás e ele morreu. E no mesmo também instante, logo em seguida, a esposa de Finéias, que estava grávida, também faleceu. Então houve uma desgraça para aquela família. Foi uma desgraça para o povo de Israel, porque de cara 4.000 homens foram mortos e depois 30.000 homens morreram, porque houve uma atitude profana dos filhos de Finéias. Ou seja, a presença do Senhor não era guardada de forma especial. A presença do Senhor, pela vida de Ofni e Finéias, não era honrada como deveria.
A palavra do Senhor diz também que quando Saul assumiu o seu reinado, ele passou 40 anos e ele não se importou em resgatar essa presença santa que estava ali na arca, que representava a presença do Deus vivo, do Deus de Israel. Mas a palavra do Senhor também diz, lá no primeiro livro de Samuel, quando Davi foi ungido rei, a primeira coisa que Davi fez foi perguntar: onde está a arca da aliança? Onde está a arca da presença de Deus? Meus irmãos, isso foi importante, muito importante. Davi entendia e considerava como a arca da aliança algo necessário, fundamental, estritamente necessário para o reinado dele. Porque a presença do Senhor no seu reinado trazia direção e proteção. Direção e proteção. Meus queridos, quando a gente fala naquele que era, é impossível também não lembrar de Moisés. Quando Moisés saía do Egito junto com o povo israelita, o Senhor disse: peraí, Moisés, a minha presença vai à frente de vocês. Vocês terão a minha presença. E uma coisa que eu acho linda e interessante é o que a palavra do Senhor nos traz de uma forma tão gloriosa. É que naquela saída dos egípcios e o povo de Israel, saindo do povo de Israel, da presença dos egípcios, né? O povo de Deus, o povo israelita, saindo do Egito, teve como privilégio duas coisas, dois sinais da presença de Deus. E o primeiro sinal foi a nuvem durante o dia e à noite a coluna de fogo. Esse primeiro elemento que simbolizava a presença de Deus para a saída do povo hebreu do Egito. Essa nuvem, ela simbolizava proteção e saúde. Meus irmãos, é muito lindo. O Deus a quem nós servimos, o Deus que o livro de Apocalipse, nesse versículo 8, fala, é um Deus que se importa com cada um de nós. O Senhor que deu e garantiu a sua proteção na saída do Egito, ele garantiu que na nuvem ele traria proteção, cuidado. Interessante, sabe o que é? É que no deserto, no grau, na temperatura 50 graus Celsius, o povo poderia morrer por desidratação, exaustão. Hoje a gente percebe no nosso tempo, no nosso clima aqui no sertão, a dificuldade que tanto adultos como crianças de respirar, porque a baixa umidade do ar faz com que as pessoas não respirem direito. E a palavra do Senhor diz que com aquela nuvem, aquilo ali providenciava para aquele povo, para o povo de Deus, uma brisa suave, uma sombra que aliviava a fadiga daquele povo. O Senhor poupou o seu povo da fadiga, da exaustão e também da morte por desidratação. O cuidado de Deus vem também nesse caso de Moisés, nessa situação de Moisés, como coluna de fogo. A coluna de fogo aquecia o povo de Deus no período da noite. Quando no período de inverno caía para menos de 0 graus Celsius, ou seja, nevava. Mas essa presença santa, essa coluna de fogo, essa presença de Deus aquecia o povo. E uma coisa interessante que acontece no deserto é que quando o povo poderia ser
acometido de algum tipo de enfermidade até a morte, por seres que existem morando no deserto. Deus protegeu. Durante o dia, as víboras, as aranhas, né? E também os escorpiões, eles se escondiam na terra. E nessa terra, eles só saíam à noite, que é para se alimentar. Interessante é que onde o povo de Israel estava, onde o acampamento do povo de Deus estava, a presença, o fogo, a coluna de fogo que aquecia o povo, também aquecia a terra e impedia que os escorpiões, as víboras, as aranhas não se aproximassem do povo de Deus. Meus queridos, essa presença santa, esse que era lá na época de Davi, na época de Moisés, ele se fez presente com mão forte, cuidando de tudo. A palavra do Senhor também diz que essa presença gloriosa, através da nuvem, guiava o povo durante o dia. Quando essa nuvem baixava, essa presença estava dando um sinal de que estava na hora de parar, de descansar. Podia baixar as tendas, porque era tempo de descansar. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada da fé, em que essa nuvem santa, essa presença santa do Senhor nos dá sinal, está na hora de descansar. Baixem as tendas, porque é hora de descansar. Mas essa mesma nuvem, quando era levantada, ela dizia, ela dava o seu sinal, está na hora de levantar, está na hora de caminhar, está na hora de prosseguir, está na hora de seguir adiante. Vá, pode ir. Ali era o sinal. E essa mesma nuvem que dava o sinal de que poderia seguir adiante, ela dava também a direção por onde eles iam andar no deserto. Eu fico maravilhada quando eu vejo a temperatura, tanto durante o dia como durante a noite. A presença santa, esses dois elementos garantiam o equilíbrio, a sobrevivência do povo no meio do deserto, trazendo proteção, direção, trazendo conforto, trazendo equilíbrio. Então, essa presença gloriosa também não foi diferente. Quando a gente pensa e a gente se reporta à história de Josué, no livro de Josué, que coisa mais linda, que coisa linda, quando o Senhor fez com que, permitiu que o povo pegasse a arca e pegasse aquela arca e desse 6 voltas, foram 7 voltas ao redor do muro de Jericó. A palavra do Senhor diz que no primeiro dia foi só uma volta, no segundo dia, do mesmo jeito, até o 6º dia, uma volta. No 7º dia, a palavra do Senhor diz que essa arca, essa presença, essa arca simbolizando a presença, ela deu 7 voltas. E essas 7 voltas, na 7ª, a palavra do Senhor diz que os muros ruíram, vieram ao fim, foram aniquilados, vieram ao fundo. Interessante, maravilhoso é ouvir esses relatos da palavra do Senhor, é ouvir, é ler, é mergulhar no conhecimento da palavra, que mostra a importância dessa presença santa sobre as nossas vidas. Meus irmãos, hoje, o que é importante para que nós entendamos é que o que era esse Deus que está, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, estavam no Antigo Testamento. Esse Deus, hoje, está disponível. Ele deseja o ser humano servir de habitação para ele. Antes, a Arca da Aliança
representava a presença de Deus. Hoje, nós somos o canal, uma casa onde o Senhor deseja habitar nela. Então, meus queridos, nessa manhã, uma coisa importante que nós precisamos entender é que essa presença bendita, essa presença que fez com que o mar fosse aberto para o povo de Israel passar, ele fez presente atrás do povo, alumiando, clareando o caminho do povo. Mas ele serviu também de escuridão, de terror, de pavor para o exército de Faraó. Para aquilo que para nós é bênção, para os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, é pavor, é terror. Nós precisamos hoje entender que o Espírito Santo está à nossa disposição. Ele se faz presente hoje. Ele se disponibiliza para habitar dentro de cada um de nós. É muito privilégio, meus irmãos. Eu não consigo entender como é que um ser tão glorioso, tão poderoso, que agiu no Antigo Testamento de forma poderosa, hoje deseja habitar em nós. E aí a pergunta para nós, nesse dia, o que temos nós feito para cuidar dessa presença? O que nós devemos fazer para zelar e ter comunhão com essa presença? A presença que nos sustenta, essa presença que nos fortalece, que nos guia, que nos livra, que cuida da nossa saúde física, espiritual e emocional. O Deus que hoje está no nosso meio, ele se dispõe a ser amado, a ser adorado, a ser um ser disponível para ter comunhão conosco. A palavra do Senhor nos mostra hoje que a única coisa que nos separa dessa presença é o pecado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa presença bendita hoje nos chama para uma comunhão com o Pai. Essa presença santa é a presença do Espírito de Jesus, que quer nos conduzir a um momento de comunhão, a uma vida de segurança, de direção na presença e no olhar do Senhor. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, uma das coisas que o Senhor falou e ministrou poderosamente ao meu coração é que com essa presença bendita, nós precisamos ter mais cuidado, mais zelo, porque o final de Hófni e Finéias não foi bom. O final de Saul e de Davi foi muito diferente. Mas essa presença hoje está disponível para nós. Nós precisamos ser como o Davi, que mesmo errado, mesmo cheio de dificuldades, cheio de transgressões, mas ele tinha um coração quebrantado, ele se arrependia e ele queria acertar. Quando ele escreveu o Salmo de número 51, ele clamou ao Senhor pedindo perdão pelo erro cometido, ele arcou com as consequências do seu pecado. E o final de Davi foram promessas de que as suas gerações seriam abençoadas pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz também, lá no Antigo Testamento, quando aquele profeta Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, o Senhor bradou e disse: quem é você para amaldiçoar o povo a quem eu abençoei? Meus amados, quando nós somos abençoados pelo Senhor, quando nós fazemos da nossa vida morada do Espírito Santo, nós recebemos o cumprimento das suas promessas, das suas palavras. Nós podemos nos aquietar
e saber que Ele cuida de cada um de nós. Ele zela por cada um de nós. O que nós precisamos é ter zelo e ter essa comunhão e cuidado para que nunca venhamos a ferir o coração desse Deus que cuida de nós todos os dias de nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento tão precioso. Uma das coisas que o Senhor falou muito comigo é que é importante, é necessário, para que nós tenhamos essa certeza, essa convicção da sua presença e nós sermos abençoados pelo Senhor, é nós nos examinarmos. Domingo teve ceia do Senhor e todas as vezes que eu vejo dia de ceia, vem aquele texto da palavra do Senhor que diz, onde o Senhor diz assim, a palavra do Senhor nos orienta a nos examinar a nós mesmos. E quando a gente se examina, a gente vai ver quanta coisa nós precisamos corrigir, quanta coisa nós precisamos rever, porque essa presença, ela é digna de toda adoração, de todo louvor, de todo conserto, né? Ele não recebe qualquer coisa. Ele quer um louvor que seja agradável, que suba às suas narinas como aroma suave diante das suas narinas. Que seja uma oferta agradável. Que nossas vidas sejam agradáveis diante do Senhor. Eu quero agradecer por esse momento tão precioso na presença do Senhor. E eu sei que, apesar de eu não ser uma pregadora, mas eu amo Jesus. Eu amo a sua palavra. Eu amo essa presença bendita. E é essa presença bendita que Apocalipse diz que aquele que era, que é, hoje essa presença está aqui conosco. Ela quer que nós observemos a sua vontade, os seus desejos, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a melhor para nós. Mas essa presença santa, ela virá como juiz, como resgatador do seu povo. E essa presença santa quer que nós estejamos prontos para nos encontrar com Ele. Que essa bênção do Senhor, ministrada aos seus servos no Antigo Testamento, ela é sobre nós. Quando nós estamos com Ele, honrando o seu nome, louvando e bendizendo a Ele em todo o nosso proceder. E que essa presença gloriosa, ela vem como um poderoso nas nuvens para nos resgatar. Essa presença santa, ela muda, ela transforma corações. Se você hoje olha para a sua vida e pensa assim, o que será que está acontecendo comigo? Por que a minha vida está assim? É tempo de nos examinar. É tempo de rever o que nós estamos fazendo. Será que tudo o que nós estamos fazendo, nós estamos colocando à nossa frente essa presença bendita? Ele tem sido o centro de tudo que nós estamos planejando, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Essa presença, ela está nos guiando, nos orientando, dando direção. Então essa presença seja o centro da nossa vida. Eu quero louvar e bendizer ao Senhor que tem nos dado todos os dias a oportunidade de estar aqui. Nós poderíamos hoje estar na lista, nos números, nas estatísticas daqueles que se foram, mas o Senhor nos permite hoje, como remanescente dessa pandemia, né, ter a oportunidade de honrar ao Senhor, honrar essa presença doce e gloriosa de Jesus. Ele, o seu Espírito está aqui, nessa terra, para nos consolar, para nos orientar. E essa presença doce é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós diante do Pai, em nosso favor, a nosso respeito. Então, que nessa manhã,
nós pensemos, examinemos a nós mesmos, nos arrependamos de tudo que nos afasta dessa presença, que fere a honra do Senhor, fere o coração do Senhor, e que Ele seja glorificado em nós. Nós, como casa do Senhor, possamos honrá-lo todos os dias de nossa vida, que Ele seja o centro, que Ele seja o tudo em nossa vida. Que Deus te abençoe nessa manhã. Quero louvar e bendizer o nome do Senhor pela vida de cada um que já entrou, que já passou. Eu bendigo e louvo ao Senhor pela vida do meu pastor. Meus irmãos, cada um de vocês, sintam-se abraçados. Quero louvar e bendizer o Senhor pela tua vida. Eu agradeço essa oportunidade, pastor Rubens, o meu abraço. Irmã Socorro Soares, Silvaneide, Josué e outras pessoas que eu não consigo ver aqui, gente. Eu não consigo ver agora aqui no celular. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida. E eu sei que a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia. Ela fará o que apraz ao Senhor. Que você seja fortalecido nessa manhã. E saiba que a tua vitória está na presença do Senhor. Ande na minha presença, diz o Senhor. Deus abençoe a tua vida, abençoe a sua família e todos os teus projetos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.